Audiobook do 75º livro de Chico Xavier. Leis do Amor, escrito em 1963 e de autoria atribuída a Emmanuel. Caro amigo, se você gostou do livro, e tem condições de comprá-lo, faça, pois assim ajudarás a diversas instituições de caridade, que é para onde os direitos autorais das obras espíritas são destinadas. Que Jesus o abençoe. Pularemos a leitura do índice. Leis do Amor. Quanto mais se agiganta a civilização na Terra, mais amplamente predomina o estudo na extensão do progresso geral. Cientistas e pesquisadores analisam, infatigavelmente, não apenas as realizações alusivas ao domínio das forças da natureza, mas também os poderes da alma, a escarificarem todos os fenômenos do binômio mente-corpo, consagrando a era do pensamento racional. Para isso, multiplicam-se escolas e cursos técnicos, estabelecimentos culturais e anfiteatros de ensino, em que perguntas e respostas sedimentam a renovação do mundo natural. Transportemos igualmente a questão da dor para os recintos de aula, por disciplina a examinar em regime de urgência. Pensadores existem que pretendem desconhecê-la, enquanto outros fazem dela paixão acariciada com volúpia, caindo no desequilíbrio de quem ignora a função da água no solo, formando o deserto por arredá-lo deliberadamente do caminho ou gerando pânico, por recolhê-la toda ao pé de si. Surgem ainda aqueles que apelam para as religiões seculares, no sentido de lhe dirimirem a existência. No entanto, quase todos os sistemas de fé apreciam-na do êxtase místico, menoscabando a coerência ou transformando o reconforto moral numa hipnose doentia, atitudes essas que relegam todo esclarecimento à lamentável procrastinação. Daí, o nosso propósito de oferecer estas páginas humildes, à guisa de opúsculo didático, aos companheiros que nos propuseram os 8 temas abordados neste livro, em torno do sofrimento perante a doutrina espírita. 2. Com o objetivo de fundamentar a paciência e a consolação, a esperança e o aperfeiçoamento íntimo, na lógica da reencarnação. Articulamos nosso esforço modesto à base de questionários e explicações, tão simples e tão reduzidos quanto possível, relacionando sugestões para entendimento mais amplo entre os estudantes da fé racionada, que Allan Kardec nos preceitua, ao revivecer o Evangelho do Cristo. Obviamente, desse modo, entregamos aos leitores amigos, pálidas sementes do trabalho metódico, que nos cumpre efetuar, no estudo crescente da doutrina espírita, para solucionar o problema da dor, nas leis do destino, no âmago do qual surpreenderemos invariavelmente o divino amor, extinguindo as deficiências humanas, deixando, pois, aqui, o nosso obscuro ensaio para a instituição de cursos rápidos ou minuciosos, destinados à elucidação espírita, entre os homens, agora e no futuro. Rogamos ao Senhor nos abençoe a intenção de cooperar no acendimento da nova luz, sempre na certeza de que outros ceareiros, desencarnados e encarnados, virão as lides da verdade para fazer mais e melhor. Emmanuel, Uberaba, 17 de janeiro de 1963. A convite de Emmanuel, conhecido benfeitor espiritual, os médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira psicografaram este livro, responsabilizando-se o primeiro pelos capítulos pares e o segundo, pelos capítulos ímpares, respectivamente, numa série de 8 reuniões, em Uberaba, Minas. Nota da editora. 2 Os temas em estudo neste opúsculo foram sugeridos a Emmanuel por um grupo de companheiros que laboram na Federação Espírita do Estado de São Paulo, desejosos de analisar o sofrimento humano em curso ligeiro de esclarecimento, à luz da doutrina espírita. Nota da editora. Capítulo 1. Causas espirituais das doenças. O que estrutura espiritualmente o corpo de carne? O corpo espiritual ou perispírito é o corpo básico, constituído de matéria sutil, sobre o qual se organiza o corpo de carne. 2. O erro de uma encarnação passada pode incluir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças. De que modo? A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. 3. Quais os 2 aspectos da justiça? A justiça na Terra pune simplesmente a crueldade manifesta, cujas consequências transitam nas áreas do interesse público, dilapidando a vida e induzindo a criminalidade. Entretanto, esse é apenas o seu aspecto exterior, porque a justiça é sempre manifestação constante da lei divina, nos processos da evolução e nas atividades da consciência. 4. Qual a relação existente entre doenças e a justiça? No curso das enfermidades, é imperioso venhamos a examinar a justiça, funcionando com todo o seu poder regenerativo, para sanar os males que acalentamos. 5. O que faz o espírito? Antes de reencarnar-se visando a própria melhoria. Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. 6. Que pedem, para regenerar-se, os intelectuais que conspurcaram os tesouros da alma, artífices do pensamento, que malversamos os patrimônios do espírito, rogam empeços cerebrais,
que se façam por algum tempo alavancas coercitivas contra as nossas tendências ao desequilíbrio intelectual. 7. Que medidas de reabilitação rogam os artistas que corromperam a inteligência? Artistas, que intoxicamos a sensibilidade alheia com os abusos da representação viciosa, imploramos moléstias ou mutilações, que nos incapacitem para a queda em novas culpas. 8. Que emendas solicitam os oradores e pessoas que influenciaram negativamente pela palavra, tarefeiros da palavra, que nos prevalecemos dela para caluniar ou para ferir, solicitamos as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos, que nos garantam a segregação providencial. 9. Que providências retificadoras pedem para si próprios aqueles que abraçaram graves compromissos do sexo? Criaturas dotadas de harmonia orgânica, que arremessamos os valores do sexo ao terreno das paixões aviltantes, enlouquecendo corações e fomentando tragédias. Suplicamos as doenças e as inibições genésicas que, nos humilhando, servem por válvulas de contenção dos nossos impulsos inferiores. 10. Todas as enfermidades conhecidas foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo, antes de renascer. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades de vez que, em muitas circunstâncias quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos, de imediato, na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas, em aflitivos quadros expiatórios. 11. Quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias, impostas pela lei divina? Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias, impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda, nas crianças problemas, cujos corpos, irremediavelmente frustrados, durante todo o curso da reencarnação, mostram-se na condição de celas regenerativas, para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros, em transitórias, mais duras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo que, um dia, se cumpliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que delinquiram. 12. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo. E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente, que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, os que passam, todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. 13. Qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo por que os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem considerar, com mais senso de gravidade, a advertência do Mestre: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Capítulo 2. Parentesco e filiação. 1. A morte arquiva os serviços inacabados das criaturas humanas. No mundo, a morte parece uma estação de problemas insolúveis, arquivando serviços inacabados. Entretanto, isso é apenas aparência. 2. As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte. Dramas passionais, crimes que não foram investigados pelos juízes humanos, tragédias íntimas e assaltos na sombra, cujos protagonistas sabemos identificar por vítimas e carrascos, não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue, além da morte, desdobrando causas e consequências. 3. O princípio de causa e efeito funciona além da morte. O princípio de causa e efeito tanto funciona na existência humana, quanto além dos implementos físicos perecíveis. 4. Para onde nos conduz a morte? Porque nós outros, seres humanos, encarnados e desencarnados, somos ainda discípulos imperfeitos e inexperientes da vida. A morte não nos impele, em definitivo, às esferas superiores e nem nos rebaixa, indefinidamente, a círculos degradantes. 5. Para as criaturas humanas o que significa a vida terrestre? Considera-nos a lei divina por inteligências juvenis, sob o patrocínio da escola, concedendo-nos, na vida terrestre, o mais alto campo edificante e reeducativo. 6. Qual a conexão entre a consanguinidade e o destino? Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. 7. Que precisamos para vencer na luta doméstica? Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer, na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. 8. O que foram, em vidas anteriores, os pais despóticos?
Quase sempre, os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado, em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. 9. E o filho rebelde. O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos, um dia, à intemperança e à delinquência. 10. E a filha desatinada. A filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que, noutro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. 11. E o marido desleal. O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito, que precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos felizes. 12. E a esposa desorientada. A companheira desorientada que nos amarga o sentimento, é a mulher que menosprezamos, em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. 13. E os parentes abnegados. Os parentes abnegados, em que nos escoramos, são os amigos de outras eras, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, proporcionando-nos o reconforto da segurança recíproca. 14. Como influir o nosso passado no clima familiar e na atividade profissional. Cada elo de simpatia ou cada sombra de desafeto, que surpreendemos na família ou na atividade profissional, são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. 15. Em vista de tudo isso, que nos cabe fazer ante os parentes? Diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremo-nos à felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. 16. O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos sujam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. 17. Todo laço de parentesco possui razão de ser. Ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Capítulo 3. Escolha social e profissional. 1. Podemos avaliar as nossas existências passadas, somente através de lutas e provações. Não nos fala o pretérito exclusivamente através das provas que nos aguilham a vida. 2. A profissão nos concede oportunidades de reajuste. Observamos as oportunidades de reajuste e aperfeiçoamento que o mundo nos concede na esfera da profissão. A criatura renasce, gravitando para o campo de serviço em que se lhe afinam disposições e tendências. 3. A que critério obedece a colocação da inteligência no campo profissional? Cada inteligência é situada no lugar em que possa produzir mais e melhor. 4. É a fatalidade que faz a pessoa escolher determinada profissão. Certamente que a situação da personalidade em determinada carreira não obedece à fatalidade. Livre-arbítrio no mundo interior comanda sentimentos e ideias, palavras e atos do espírito, constantemente. 5. Quando podemos renovar o destino? Todo dia é tempo de renovar o destino. 6. Podemos, sem dificuldade, renovar o destino, hoje mesmo. Sim. Na esfera dos deveres comuns, o espírito granjeia, através de abnegações e serviço espontâneo, valiosos recursos de ação, de modo a refundir, facilmente, os próprios caminhos. 7. A lei divina apresenta meios especiais de proporcionar-nos corrigenda e libertação. Somos defrontados nas atividades profissionais de hoje como antigos devedores da lei, chamados a funcionar no trabalho ou nas obras em que eles próprios faliram ontem, com dilatadas possibilidades de obtenção do próprio resgate, quase sempre aqueles mesmos junto dos quais se verificaram nossos próprios delitos ou deserções em existências passadas. Em nosso benefício, a lei nos faculta empreendimentos e obrigações junto deles, a fim de que possamos antipatias e inibições, respirando-lhes o clima e renteando-lhes a presença. 8. O que fazem frequentemente, hoje, os pensadores que ontem intoxicaram a mente popular? Pensadores que antigamente corrompiam a mente popular com as depravações de espírito já em via de autoburilamento, formam agora os professores laboriosos, aprendendo a ministrar disciplinas, à custa do próprio exemplo. 9. E os antigos conquistadores militares que praticaram excessos, tiranos que não vacilaram em forjar a miséria física e moral dos semelhantes, na exaltação dos princípios subalternos em que se envelheciam, voltam, depois das medidas iniciais da própria corrigenda, na condição de administradores capacitados à distribuição de valores e tarefas edificantes. 10. E os dominadores políticos que dilapidaram a confiança do povo. Políticos que dilapidaram a confiança do povo, quando já situados nas linhas do reajuste, retornam, no comércio ou na agricultura, com valiosa oportunidade de transpirar no auxílio aquelas mesmas comunidades que deprimiram. 11. E os guerreiros e soldados. Guerreiros e soldados que se valiam das armas para assegurarem imunidade aos instintos destruidores quando internados na regeneração começante, transfiguram-se em mecânicos e operários modeladores, dignificando o metal e a madeira que eles próprios perverteram em outras épocas. 12. E os carrascos rurais. Verdugos rurais, agiotas desnaturados, defraudadores da economia pública e mordomos do solo, convertidos em agentes do futuro, modificados ao toque do bem, volvem na posição de servidores limitados da gleba, quando de sol a sol, no pagamento das dívidas, a que se empenharam, imprevidentes. 13. E as mulheres que se ocuparam da maledicência e da intriga. Mulheres distintas que se ocuparam da maledicência e da intriga, prejudicando a liberdade e progresso,
após reconhecerem os próprios erros, tornaram, em regime de transitório cativeiro, ao recinto doméstico, aprisionadas em singelas obrigações, junto às caçarolas e tanques de lavar. 14. O que significa, enfim, para nós, o trabalho que a terra nos dá? Refletimos na situação em que o presente nos coloca e encontraremos dentro dela os sinais do passado e usando-a, não apenas em nosso favor, mas em favor de todos aqueles que se aproximarem de nós, reconheceremos, no trabalho que a vida nos oferece, iluminada a porta libertadora para o grande futuro. Capítulo 4. Divórcio, suicídio, aborto. 1. Compreendendo que muitos casamentos resultam em uniões infelizes e, às vezes, até mesmo as profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio. Como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e esperança, que caracterizou o namoro e o noivado? Qualquer pessoa que aspire um título elevado passa pela fase de encantamento. Esfalfa-se o professor pela ascensão à cátedra. Conseguido o certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante para atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do diploma que lhe autoriza o exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na responsabilidade em que anela viver. Assim, também, o matrimônio. 2. Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? O homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações, decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar, na intimidade, todos os nossos erros e desacertos. Fácil, dessa forma, reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços, trazidos por nós próprios, das existências passadas. 3. De modo geral, quem é, nas leis do destino, o marido faltoso? Marido faltoso é aquele mesmo homem que, um dia, inclinamos à crueldade e à mentira. 4. E a esposa desequilibrada? Esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. 5. Que são os filhos problemas? Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. 6. Qual a função essencial do lar e da família? No caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. 7. Como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito? O divórcio, conquanto às vezes necessário, não é caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas, apenas o bem extingue o mal. 8. Existem casos francamente insolúveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males. Muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona, por medida lamentável, afastando males maiores, qual amputação que evita a morte, mas será sempre quitação adiada. A maneira de reforma do débito contraído. 9. Por mais rápidas se façam as lutas, no casamento, é melhor permanecer dentro dele. Pagar é libertar-se. Aprender é assimilar a lição. 10. Quais são as piores consequências das ligações carnais desditosas, além daquelas que se apresentam nos sofrimentos das frustrações ou lesões emotivas? É forçoso observar que da afeição sexual descontrolada surgem muitas calamidades para a vida do espírito, dentre as quais destacaremos, a par da fascinação ou do ódio, nos problemas da obsessão, o suicídio e o aborto, como sendo as mais lastimáveis. 11. Como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual? O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitam, é um crime perante as leis de Deus. 12. Quais os resultados imediatos do aborto para as mães e pais que o praticam? Praticando o aborto, mães e pais cruéis ou irresponsáveis afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminariam, mais tarde, os caminhos, seja impedindo a reencarnado de espíritos amigos que lhes garantiriam a segurança e o reconforto ou impedindo o renascimento de antigos desafetos, com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas. 13. O aborto oferece consequências dolorosas especiais para as mães. O aborto oferece funestas intercorrências para as mulheres que a ele se submetem, impelindo-as à desencarnação prematura, seja pelo câncer ou por outras moléstias de formação obscura, quando não se anulam os aflitivos processos de obsessão. 14. E para os pais? Os pais que cooperam nos delitos do aborto, tanto quanto os ginecologistas que o favorecem, vêm a sofrer os resultados da crueldade que praticam, atraindo sobre as próprias cabeças os sofrimentos e os desesperos das próprias vítimas, relegadas por eles aos percalços e sombras da vida espiritual de esferas inferiores. 15. As criaturas que se suicidaram em razão das desilusões encontradas nas ligações afetivas, agravam os sofrimentos de outrem, além dos sofrimentos que elas próprias encontram.
Muitos espíritos fracos, que por razões de infelicidade na afeição sexual atiram-se ao suicídio, encontram padecimentos gigantescos, como quem salta no escuro sobre precipícios de brasas, criando derivações de angústia para os causadores de semelhantes tragédias. 16. Os casos de suicídio nas uniões carnais infelizes agravam provas em casamentos futuros. Quantos violam a passagem da morte, crendo erroneamente alcançar o repouso, nada mais encontram senão suplício e desespero, a gerarem, no âmago de si mesmos, os pavorosos conflitos, que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar. Saibamos tolerar com paciência as provações que o mundo nos ofereça, criando bem sobre todos os males que nos cheguem das existências que já vivemos, na convicção de que fugir ao dever, por mais doloroso seja o dever que nos caiba, será sempre abraçar o pior. Em quaisquer atribulações ou dificuldades, a nossa obrigação individual é fazer o melhor ao nosso alcance para que o bem triunfe. 17. Que fazer para extinguir os males evidentes das ligações afetivas inconsideradas e desditosas? Em todos os departamentos da luta humana, os compromissos do passado reaparecem. Indispensável revestir-se a alma de forças para vencer, em si mesma, os pontos vulneráveis que, em outro tempo, a fizeram cair. 18. Qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz? Evitemos o divórcio, tanto quanto possível, e combatemos o aborto e o suicídio com todos os recursos de raciocínio e esclarecimento de que possamos dispor. O divórcio adia o resgate, o aborto complica o destino, o suicídio agrava todos os sofrimentos. Capítulo 5. Obsessão. 1. Existe relação entre obsessão e correntes mentais. Quem se refere à obsessão há de reportar-se, necessariamente, às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. 2. Todos temos desafetos do pretérito. Inegável que todos carreamos ainda, do pretérito ao presente, enorme carga de desafetos. 3. Qual a nossa posição, depois de desencarnados, quando não somos integralmente bons, nem integralmente maus? Quando desencarnados, em condições relativamente felizes, guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos, pelo trabalho e pelo estudo, ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. 4. Onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado, na Terra ou no plano espiritual. É compreensível que seja na esfera física que mais direta e frequentemente nos abordem aqueles mesmos espíritos a quem ferimos ou com quem nos compliciamos na delinquência. 5. Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários e que, no presente, desempenham, na base da profissão ou da família, o papel de nossos companheiros e de nossos parentes? São elas as testemunhas de nosso aperfeiçoamento, experimentando-nos as energias morais, quando não lhes suportamos o permanente convívio, por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanha-nos por instrumentos do progresso a que aspiramos, vigiam-nos as realizações e policiam-nos os impulsos. 6. Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são para nós aversões naturais ou pessoas difíceis? Um dia, chegaremos a agradecer-lhes a colaboração, imitando o aluno que, incomodado na escola, se rejubila, mais tarde, por haver passado sob as atenções do professor exigente. 7. Como se transformam os nossos adversários do passado? Nos processos da obsessão, de reconhecer que os nossos opositores ou adversários se transformam para o bem, à medida que, de nossa parte, nos transformamos para melhor. 8. As sessões de desobsessão têm valor. Em que condições? Toda recomendação verbal e todo entendimento pela palavra, através das sessões de desobsessão, se revestem de profundo valor, mas somente quando autenticados pelo nosso esforço de reabilitação íntima, sem a qual todas as frases enternecedoras passarão, infrutífera. Qual música emocionante sobre a vasa do Chaco? 9. Em que tempo e situação não podem atingir os fenômenos deprimentes da obsessão? Salientando-se que o pensamento é a alavanca de ligação, para o bem ou para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos, em qualquer condição e em qualquer tempo. 10. É preciso que o obsediado observe a própria vida mental para contribuir para as próprias melhorias. Sim. As correntes mentais são tão evidentes quanto as correntes elétricas, expressando potenciais de energias para realizações que nos exprimem direção, propósito ou vontade, seja para o mal ou para o bem. 11. Qual o papel do desejo, da palavra, da atividade e da ação no fenômeno obsessivo? Cada um de nós é acumulador por si, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos, no rumo dos semelhantes. 12. Quais as consequências para quem se detém em qualquer aspecto do mal? Deter-nos, em qualquer aspecto do mal, é aumentar a influência, sobre nós e sobre os outros. 13. Qual a relação entre as manifestações do sentimento aviltado e os desequilíbrios da personalidade? Todas as manifestações de sentimento aviltado, quais sejam a calúnia e a maledicência, a cólera e o ciúme, a censura e o sarcasmo,
a intemperança e a licenciosidade. Estabelecem a comunicação espontânea com os poderes que os representa, nos círculos inferiores da natureza, criando distonias e enfermidades, em que se levantam fobias e fixações, desequilíbrios e psicoses, a evoluírem para a alienação mental declarada. 14. O que nos acontece moralmente quando emitimos um pensamento? Emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação, no organismo da vida, agente esse que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal de que o revestimos. 15. Qual a relação entre os nossos pontos vulneráveis e o retorno do mal que praticamos? Compreendendo-se que cada um de nós possui pontos vulneráveis, no estado evolutivo deficitário em que ainda nos encontramos, toda vez que o mal se nos associa a essa ou aquela ideia, teremos o mal de volta a nós mesmos, agravando-se doenças e fraquezas, obsessões e paixões. 16. O que recebemos dos outros? Assimilamos dos outros o que damos de nós. 17. Que imagens reflete o espelho da mente? A mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete as imagens que procura. 18. Qual o nexo existente entre a obsessão e os interesses da criatura? A obsessão, em qualquer tipo pelo qual se expresse, está fundamentalmente vinculada aos processos mentais em que se baseiam os interesses da criatura. 19. As companhias têm influência na obsessão. Assevera o Cristo, busca e acharás. Encontraremos, sim, os companheiros que buscamos, seja para o bem ou para o mal. 20. Qual a solução mais simples ao problema da obsessão? Consagremo-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora, porquanto caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre questão de escolha e sintonia. Capítulo 6. Consequências do passado. 1. Como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Para compreender os resultados das existências anteriores, baste que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. 2. Como entender, na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos de existências passadas? Estudos que efetuamos corretamente, ainda que terminados há longo tempo, asseguram-nos títulos profissionais respeitáveis. Faltas praticadas deixam azeda sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Se plantarmos preciosa árvore, desde muito, é natural venhamos a surpreendê-la, carregada de utilidades e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos num débito, é justo suportemos a preocupação de pagar. 3. Qual a lição que as horas nos ensinam? Meditemos a simples lição das horas. Comumente, durante a noite, o homem repousa e dorme. Em sobrevindo amanhã, desperta e levanta-se com os bens ou com os males que haja procurado para si mesmo, no transcurso da véspera. Assim, a vida e a morte, na lei da reencarnação que rege o destino. 4. Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? No túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça. No berço, acorda e retoma o arado da experiência, nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. 5. Em síntese, onde permanece, espiritualmente, a criatura reencarnada? Cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. 6. Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Os grandes delitos operam na alma, estados indefiníveis de angústia e choque, daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. 7. O que ocorre aos suicidas nas vidas ulteriores? Suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram a enforcamento, depois de prolongados suplícios, nas regiões purgatórias, frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. 8. E os protagonistas de tragédias passionais? Protagonistas de tragédias passionais, violentas e obscuras, criminosos de guerra, aproveitadores de lutas civis, que manejam a desordem para cobertar interesses escusos, exploradores do sofrimento humano, caluniadores, empreiteiros do aborto e da devassidão e malfeitores outros, que a justiça do mundo não conseguiu cadastrar, voltam à reencarnação em tribulações compatíveis com os débitos que assumiram e, muitas vezes, junto das próprias vítimas, sob o mesmo teto, marcados por idênticos laços consanguíneos, tolerando-se mutuamente, até a solução dos enigmas que criaram contra si mesmos, atento ao reequilíbrio de que se veem necessitados, ou sofrem a pena do resgate preciso em desastres dolorosos, integrando os quadros inquietantes dos acidentes em que se desdobra o resgate do espírito reencarnado, seja nos transes individuais ou nas provações coletivas. 9. E aos cúmplices de erros e enganos. As grandes dificuldades não caem exclusivamente sobre os suicidas e homicidas comuns. Quantos se fizeram instrumentos diretos ou indiretos das resoluções infelizes que adotaram são impelidos a recebê-los nos próprios braços, ofertando-lhes o recinto doméstico por oficina de regeneração. 10. O que ocorre àqueles que provocaram o suicídio de alguém? Se levianamente provocamos o suicídio de alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém, muito em breve,
na condição de um filho problema ou de um familiar padecente, requisitando-nos auxílio, na medida das responsabilidades que assumimos na falência que se arrojou. 11. Que acontece aos que impelem o próximo à falência moral? Se instilamos viciação e criminalidade em companheiros do caminho, asfixiando-lhes as melhores esperanças na desencarnação prematura, é certo que se corporificarão, de novo, na terra, ao nosso lado, a fim de que lhes prestamos concurso imprescindível à reeducação, na pauta dos compromissos a que nos enredamos, ao precipitá-los nos enganos terríveis de que buscam desvencilhar-se, abatidos e desditosos. Nas mesmas circunstâncias carreamos em nós, enraizadas nas forças profundas da mente, os bens ou os males que cultivamos. 12. E o que ocorre aos desencarnados que malbarataram os tesouros da emoção e da ideia? Quando desencarnados, não fugimos à lei de causa e efeito. Se malbaratamos os tesouros das emoções e dos pensamentos na terra, deambulamos nas esferas espirituais por doentes da alma, que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer no plano carnal com as enfermidades consequentes, a se entranharem nos tecidos orgânicos, que nos compõem a vestimenta física. 13. E aqueles que se entregam aos desequilíbrios do sexo. Nessas condições, o porvir esboça-se, nebuloso, apontando-nos graves lições de refazimento e resgate. Se abraçamos desequilíbrios de sexo, agravados com padecimentos alheios por nossa conta, aguentamos inibições genésicas, muitas vezes, com o cansaço precoce e a distrofia muscular, a epilepsia ou o câncer de permeio. 14. E aqueles que perpetram crimes. Se perpetramos crimes na pessoa dos nossos semelhantes, eis-nos à frente de mutilações dolorosas. 15. E aqueles que se entregam às extravagâncias da mesa. Se nos entregamos à extravagância da mesa, arcamos com ulcerações e gastralgias que persistem tanto tempo quanto se nos perdurem as alterações do veículo espiritual. 16. E aqueles que se afeiçoam ao alcoolismo. Se nos afeiçoamos ao alcoolismo ou ao abuso de entorpecentes, somos induzidos à loucura ou à idiotia seja onde for. 17. E aqueles que se empenham em delitos de maledicência e calúnia. Se nos empenhamos em delitos de maledicência e calúnia, atravessamos vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas ou seguidas por distonias correlatas. 18. As consequências de nossos erros se verificam apenas na forma de doenças comuns. Não. Além disso, é preciso contar com as probabilidades da obsessão, porquanto, cada vez que ofendemos aos que nos partilham a marcha, atraímos, em prejuízo próprio, as vibrações de revolta ou desespero daqueles que se categorizam por vítimas de nossas ações impensadas. 19. Qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida? Diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir, para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam. 20. Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? Todos estamos no presente, com o ensejo de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeie, isso mesmo colherá. Capítulo 7. O tratamento das doenças e o espiritismo. 1. O espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças. A doutrina espírita, expressando o cristianismo redivivo, não apenas descortina os panoramas radiantes da imortalidade, ante o grande futuro, mas é igualmente luz para o homem, a clarear-lhe o caminho. Desse modo, desempenha a função específica no tratamento das doenças que fustigam a humanidade, por ensinar a medicina da alma, em bases no amor construtivo e reedificante. Nas trilhas da experiência terrestre, realmente, a cada trecho, surpreendemos desequilíbrios, a se exprimirem por enfermidades individuais ou coletivas. 2. Existe uma patologia da alma. Mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos, no corpo e na alma, quando não se convertem, de pronto, em pábulo da loucura ou em sombra da morte. 3. Por que acontece assim? Isso acontece porque milhões de criaturas, repostas no lar, recapitulam amargosas e graves experiências, junto àqueles que atormentaram outrora ou que outrora lhes foram implacáveis verdugos, metamorfoseados em companheiros que, às vezes, trazem o nome de pais e figuram-se adversários intransigentes, responderam por filhos e mais se assemelham a duros algozes dos corações afetuosos que lhes deram o tesouro do berço, carregam a certidão de esposos e parecem forçados, em algemas duplas na pedreira do sofrimento, fazem-se conhecidos por titulares da parentela e exibem-se, à feição de carrascos tranquilos. 4. Como classificar o reduto doméstico, onde se reúnem sob os mesmos interesses e sob o mesmo sangue os inimigos de existências passadas? Do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia, que transfiguram o ninho familiar em furna, minado por miríades de raios destrutivos de azedume e aversão. 5. Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Diante dos conflitos familiares, surgem os princípios espíritas por medicação providencial. 6. Qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica?
Claramente, na educação individual e, evidenciando a reencarnação, destaca o impositivo da tolerância mútua, por terapêutica espiritual imediata, a fim de que os pontos nevrálgicos do indivíduo ou do grupo sejam definitivamente sanados. 7. Como classificam a doutrina espírita as pessoas difíceis da convivência ou da consanguinidade? A doutrina espírita, proclamando o entendimento fraterno por medida inalienável, perante os ajustes precisos, cataloga os irmãos transviados na ficha dos enfermos carecentes de compaixão e socorro. 8. Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas? Os ensinamentos espíritas, despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo, preparam a criatura em qualquer situação, para a obra do aperfeiçoamento próprio e desvelando a continuidade da vida, para lá da morte, patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará, além túmulo, qualquer prerrogativa e sim a felicidade ou o infortúnio que construiu para si mesma, através daquilo que fez aos semelhantes. 9. A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos. Fácil verificar, assim, que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto, por agente preservativo da saúde moral, e consubstancia a religião natural do bem, cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correção de todos os males que afligem a existência. 10. Em que fórmulas essenciais se baseiam a terapêutica espírita? Com os ensinamentos espíritas aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. 11. Quais são os medicamentos do espírito? Nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo sublimado os benefícios imediatos, seja no clima do passe, sob o influxo da oração, ou no culto sistemático do Evangelho no lar, por intermédio dos quais, benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças, através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos mediúnicos espaços no ambiente, a fim de nos propiciarem socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Se abraçastes, pois, a doutrina espírita, perlustra-lhes os ensinos e compreenderás que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamentos do espírito, transformando lutas em missões e dificuldades em bênçãos. Porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora, que te fluem da inspiração, ouvirás a palavra do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Capítulo 8. Redenção. 1. Quando redimiremos espiritualmente a nós mesmos? Redimiremos a nós mesmos, quando compreendermos, conscientemente, ao preço do próprio raciocínio, que todos os sofrimentos decorrem das leis de amor que governam a vida. Para isso, é indispensável entendamos que todos vivemos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação e que nos reencarnaremos, na Terra ou em outros mundos, tantas vezes quantas se fizeram necessárias, para que se nos edifique o aperfeiçoamento espiritual, seja diante dos imperativos da evolução, que nos traçam inevitáveis labores educativos, ou à frente dos encargos expiatórios que nos apontam graves tarefas de recapitulação e corrigenda, para o expurgo da consciência culpada. 2. Bastará apenas sofrer para que resgatemos os compromissos adquiridos nas existências passadas. Se temos o coração aberto em feridas profundas, isso não basta, é preciso transubstanciar as próprias dores em esperanças e ensinamentos. 3. Basta apenas chorar para realizarmos o expurgo do coração. Às vezes, trazemos o semblante lavado de lágrimas, no entanto, o desespero e a inconformação desmancham-se igualmente em pranto amargo. Para expurgar o mundo íntimo é mister valermos-nos da provação como recurso de trabalho, para converter a tribulação em alegria e a dificuldade em lição. 4. Basta apenas bendizer as mãos que nos ferem. Bendigamos as mãos que nos ferem. Imperioso, porém, nos dediquemos a fazer algo a fim de que se renovem para o entendimento e para a prática do bem, sob a inspiração dos bons exemplos que lhes pudermos ofertar. 5. Basta apenas acreditar na verdade, sofrendo o escárnio dos que a recusam. Dizemos a verdade, e não raro, riem de nós muitas vezes, só porque isso aconteça, julgam-nos dispensados de trabalhar pela expansão de novas luzes, quando a verdade reclama continuismo de abnegação para que triunfe a benefício de todos. 6. Basta apenas recolher pedras de ingratidão. Recolher pedras de ingratidão por pétalas de carinho é heroísmo de muitos. Multidões respiram nesse câmbio, estranho de padecimentos morais, preferindo acomodar-se à hipnose da queixa. A ingratidão é sempre resultado da ignorância, e para que a ingratidão alheia produza bênçãos redentoras em nós, é necessário prosseguir plantando entendimento e fraternidade na terra seca da incompreensão, de que muitos outros já desertaram. 7. Para que nos purifiquemos, será suficiente acomodar-nos à tristeza e à soledade, porque nos reclamem serviço demasiado à felicidade dos outros. Quase sempre exigimos o máximo dos outros na construção da nossa felicidade, sem lhes darmos de nós o máximo na preservação da própria segurança. Entretanto, em apoio de nosso burilamento, de sustentar atividades e encargos de sacrifício. 8. Ainda para isso será suficiente que padeçamos o assédio da injúria,
Caluniam-nos frequentemente, no entanto, só pelo fato de sermos apontados pelo dedo da injúria. Isso não adianta ao aperfeiçoamento espiritual. É impreterível usar compaixão e bondade, à frente daqueles que nos perseguem. 9. Para que obtenhamos quitação, ante o pretérito culposo, bastará experimentar agruras e provações no reduto doméstico, de ânimo sistematicamente recolhido à rixa e ao mau humor. Em muitas circunstâncias, o lar é o cárcere dos nossos sonhos. Contudo, é útil recordar que vastas fileiras de criaturas se encontram na mesma situação, agravando padecimentos e lutas pelo abandono das responsabilidades que lhes competem. A regeneração pela qual ansiamos espera por nossa felicidade aos compromissos assumidos, com a nossa disposição de arquivar planos de ventura para quando a divina sabedoria nos proclame a libertação. 10. A fim de que nos aperfeiçoamos, chegará a viver sempre sob inquietações aflitivas. Vergamo-nos sob o fardo de inquietações opressivas, mas, para que essas inquietações nos sirvam ao reajuste da alma, cabe-nos a obrigação de transformá-las em testemunhos de fé e serviço ao próximo. 11. Em favor do aprimoramento próprio, será suficiente arrepender-nos dos erros e faltas cometidas. Convém notar que o reconhecimento dos próprios erros, perpetrados nesse ou naquele setor da existência, é o primeiro passo da reabilitação, mas, esse começo é empreendimento nulo se não resolvemos corrigir-nos com humildade e paciência, na execução dos deveres que a vida nos recomenda. 12. É lícito contarmos com o auxílio dos espíritos superiores, grandes missionários da evolução moral na Terra, para que nos apoiem no trabalho da própria regeneração. Sim, vezes inúmeras, costumamos refletir nas grandes façanhas dos espíritos valorosos que transformaram a Terra, acolheram-se à filosofia e criaram novas formas de pensamento, abraçaram a ciência e exalçaram o progresso, elevaram-se na cultura e engrandeceram a arte, agigantaram-se no trabalho e aperfeiçoaram a vida. Entretanto, reencarnaram-se entre os homens, lavrando o solo, mecanizando atividades, burilando palavras, renovando costumes, aprimorando leis, desbravando caminhos. Todos eles, cada qual a seu modo, entregaram-nos as chaves da evolução, melhorando a vida por fora. No íntimo, porém, seja nas horas tranquilas da existência ou nas crises de aflição que nos supliciem a alma, é forçoso lembrar que a redenção verdadeira nasce dentro de nós.